Queria começar primeiro com pesticidas. Primeiro, porque eu trabalhei muitos anos com pesticidas, a gente fazia desenvolvimento de novos métodos em diversas amostras, lá no laboratório LCP, que muitos conhecem, Laboratório de Análise de Compostos Orgânicos Poluentes, e os pesticidas foram os primeiros analíticos que nós começamos a trabalhar. Bom, esses pesticidas, eles podem vir de uma atividade mais manual, ou seja, isso é muito comum no interior, onde você tem o agricultor, o aplicador, como eles chamam também, onde ele está ali fazendo a aplicação de algum pesticida, ou no Brasil conhecido como agrotóxico. Essa terminologia pesticida, ela é mais relacionada ao inglês, pesticide, e ela é mais comum também no meio acadêmico, mas o termo mais correto no Brasil seriam os agrotóxicos. E também ele pode ser utilizado aqui de forma mecânica, tanto assim, dessa forma que está aqui nessa figura, como por via aérea também. Você tem um avião que começa a soltar aqueles pesticidas naquela lavoura. Bom, tanto de uma forma quanto da outra, nós temos contaminação ou poluição, né, a depender do nível de concentração. Veja, em diversos compartimentos ambientais, e não só, que eu estou falando aqui de solo, sedimentos, mananciais, alimentos, então não são compartimentos ambientais, mas pode estar presente no alimento, na atmosfera, também em outro compartimento ambiental, e até nos animais e nas pessoas. E aí eu estou incluindo tudo. Então, o próprio aplicador, essa figurinha aqui mostra o aplicador manuseando, né? Mas, por exemplo, uma das mãos dele aqui está sem a luva. E muitas vezes, em visitas que eu já fiz em locais onde estava havendo aplicação de pesticida, muitas vezes eles estão sem botas, tá? Ou estão de calça curta, de short, de bermuda, camisa de manga curta. Então, isso pode ter o quê? Uma contaminação no próprio ser humano. Tá? Além da contaminação, isso é uma contaminação direta, que pode vir por via dérmica, via aérea, pela respiração, ou inalando, tá certo? Então, você tem diversas formas de contaminação direta aí com os pesticidas. E também você tem as contaminações indiretas. O que são essas contaminações indiretas? Aquelas que vêm através dos alimentos que nós consumimos. Então, se eu compro um alimento na feira, no supermercado, que ele vem com a concentração daquele composto, por exemplo, de metoato. O metoato é um pesticida organofosforado, muito utilizado, né, sobretudo nos citros, e esse metoato vem presente ali na laranja ou qualquer outra fruta, ele vem presente numa concentração acima do permitido pela legislação. Tá? Então, se eu consumo essa fruta, eu estou também indiretamente me contaminando. Tá? Estou recebendo aquele produto. Então, os pesticidas, eles têm essa gama de ataque, né? Não só ao ambiente, mas aos alimentos, aos seres humanos, aos animais, de forma geral. E aí eu queria destacar algumas coisas, alguns particulares do pesticida. Um desses particulares é aquele que se chama de biomagnificação. O que é a biomagnificação? Então, eu botei aqui uma frasinha breve, é o acúmulo de pesticidas na cadeia alimentar, de um nível trófico inferior para um nível trófico superior. Tá? Então, ele vai mudando. E aí, esse desenho, ele ilustra muito bem. Aqui está dizendo o seguinte, desculpe, aí está em inglês, mas a figura foi de um livro, daquele livro lá, em inglês, né? Então, o nosso analito, o nosso composto orgânico de interesse aqui, é o DDT, o famoso DDT, que foi utilizado na Segunda Guerra, depois ele, tanto para o mal, na Segunda Guerra, que ele é usado como arma química, né? E também o DDT ele foi utilizado, já salvou dezenas de comunidades de diversos países que utilizaram o DDT
para tirar algumas moléstias que acometiam, então doenças que as pessoas tinham e que morriam daquilo, o DDT ele veio e salvou populações inteiras. Agora, o que aconteceu? O DDT é um composto orgânico clorado que ele se acumula com muita facilidade no tecido adiposo, ou seja, na gordura do nosso tecido ou de qualquer outro lugar que tenha a gordura. Então, veja aqui, a biomagnificação funciona da seguinte maneira. O DDT, esse composto presente em água, está aqui embaixo, lá embaixo. DDT em água, está lá, na água daquele manancial, daquele rio, ou de onde for, tá certo? Em uma concentração aqui, olha, baixíssima. Aqui está 0, e um monte de 0,3 ppm. Isso aqui dá algo em torno de 30 partes por bilhão. Né? Se a gente for transformar, dá algo em torno de 30 partes por bilhão. Então, é uma concentração baixíssima na água. Se o zooplâncton daquela região, daquela área, começar a absorver esse DDT que está presente na água, isso pode levar a um acúmulo de concentração na faixa aí de 0,04 ppm. Veja, eu estou saindo de 30 partes por bilhão para algo em torno de 30 partes por trilhão, lá embaixo aí, 0,00, aí 30 partes por trilhão, para algo em torno de 40 partes por bilhão, ou seja, 0,04 ppm. Então, essas relações aí de unidades de concentração, elas vêm para nos ajudar a entender como está presente este analítico, este composto, naquela amostra. Tá? Então, veja que a concentração é muito inferior na água, ela se acumula no zooplâncton, passa para 0,04 ppm. Os peixinhos que estão ali, os menores peixes que estão ali consumindo aquele zooplâncton, eles já acumulam, passa de 0,04 para 0,5 ppm nos peixinhos. Os peixes maiores, eles ao ingerir, ao comer aqueles peixes menores, os maiores se alimentam dos menores e passa a acumular aquilo que antes, na faixa de 30 partes por trilhão, já chegou em 2 ppm, parte por milhão. E aí, se eu tenho um grande pássaro, que é um predador desses peixes maiores, na hora que ele caça esses peixes e se alimenta desse peixe, ele pode acumular aí por volta de 25 partes por milhão. Chegar a uma concentração do DDT em 25 partes por milhão. Então, veja, isso passou a um aumento de concentração da ordem de 10 milhões de vezes. Daquilo que estava inicialmente presente na água e pela mudança do nível trófico, chegou a uma concentração de 10 milhões de vezes. Então, isso é chamado de biomagnificação. E a depender da amostra que você seleciona, se eu quero trabalhar com peixes, então eu vou ter que levar em consideração que aquele peixe está naquele ambiente e que ele também é predador de outros, ou se alimenta ou é predador de outros animais, ou se alimenta da flora que está presente ali, e que ele está na cadeia da biomagnificação, tá certo? Bom, aí eu coloquei aqui um quadro para vocês entenderem mais ou menos, né, como é que se situa esses compostos chamados pesticidas com relação às propriedades físico-químicas que eles têm. Por que isso é importante? Porque tudo aquilo que a gente vai trabalhar na preparação da amostra e depois na própria análise desse poluente orgânico, desse pesticida, no caso aqui que nós estamos falando, eles têm como... Nós temos que ter presente as propriedades físico-químicas que eles têm para poder usar o máximo dessas propriedades para fazer valer a preparação da amostra, tá certo? Então, vamos lá. Aqui tem uma série deles. Veja que a massa molar
ela está variando aí em algo em torno de 200 a 500, tá? Aí Daltons, então é mais ou menos essa faixa que as moléculas específicas se posicionam. A solubilidade, ela tem solubilidade abaixo de 0,2 micrograma por litro. Aqui eu estou falando de parte por bilhão, tá certo? Menor do que 0,2 micrograma por litro, até algo em torno aí, olha, de 23 ou quase 24 gramas por litro. Então, só esse fator solubilidade em água, ele já é muito importante para a gente entender aonde estará este pesticida, tá certo? E aqui na parte de estabilidade, você tem compostos como o clorprofano, que decompõe acima de 150 graus, e outros que são estáveis em meio aquoso, independente da sua temperatura, como a malationa. Alguns têm problema com pH, então outros são bastante estáveis numa temperatura de 25 a 50 graus. Veja, por 2 anos eles permanecem como a bifentrina, eles permanecem como aquela molécula original. Tá? Então, esse catálogo, esse catalogar as propriedades físico-químicas do poluente orgânico, ele é fundamental para você conhecer esse ator, para você melhor utilizar das ferramentas da preparação da amostra. Aqui eu peguei apenas deltametrina, que é um pesticida muito utilizado, até para matar piolho na cabeça de criança. Eu mesmo usei em meus filhos, tá certo? Quando, sobretudo minha filha, que tinha uma facilidade imensa de pegar piolho na escola, e a gente usava a deltametrina controladamente para fazer uso, para matar esses piolhos. E é utilizado também a deltametrina para frutas, tá certo? Para várias utilidades. Ele tem como classe, como objetivo, a classe da deltametrina é atuar como formicida e inseticida, tá? Então a sua estrutura é essa aqui, olha. Diante dessa estrutura que vocês estão vendo, estrutura química deles que vocês estão vendo aqui, ele tem como resultado na sua classificação todos esses valores que estão aqui mostrados. Eu vou comentar alguns deles. Mas se eu mudar, por exemplo, aqui, ó, eu não tenho um bromo aqui, ó, tenho 2 bromos aqui ligados a esse carbono. Se eu mudar o bromo para cloro aqui, muitos desses aqui, quase todos esses mudam. Então, ele é um piretróide, né? Tem a classe aqui dos piretróides. Ele tem uma classificação toxicológica de 3, ou seja, é medianamente tóxico. Quando eu mudo, por exemplo, apenas esse radical, ele pode ter outra classificação. Esse I daqui é a dose de ingestão diária que você pode ter sem ter problemas. Então, por exemplo, se você tem aqui miligrama por quilo peso corpóreo, esse PC aqui é peso corpóreo. Para a deltametrina é 0,01. Se eu tenho 60 quilos, se eu tenho 60 quilos, não é o meu caso, eu tenho 70 quilos, 72, quanto seria, então, o permitido para eu ingerir diariamente a deltametrina sem me causar malefícios? Seria 0,72 miligramas. Tá certo? Se eu ingerisse isso, eu não tinha problema nenhum, a rigor, né, teoricamente, em ter problema com a deltametrina. Aqui tem LMR. Isso significa limite máximo de resíduos. Isso aqui é determinado para cada composto, né? Para cada composto. Então, no caso aqui, a deltametrina é 0,03 para uma determinada amostra. Então, se eu trabalho com a fruta, ela pode ter esse valor. Se eu trabalho com outro composto, outra amostra, eu vou ter outro valor diferente. Isso varia de amostra para amostra, de fruta para fruta, se eu estou trabalhando com outros um compartimento ambiental, eu vou ter outro valor, tá? Então, isso aí depende da sua amostra. O tipo de aplicação, os intervalos que você está utilizando e o modo de ação dele, se é sistêmico ou não sistêmico, de contato, de ingestão, etc. Então, para você ter ideia, peguei apenas um poluente orgânico, deltametrina. E você pode ter
além daquelas propriedades físico-químicas, nós vimos anteriormente, a partir disso você pode ter todas as informações que são importantes. Tá? Dentro dessa classe também dos poluentes, agora no meu relógio são 5h22, então daqui a pouco eu abro para a gente fazer algumas perguntas, certo? Vou concluir aqui uma parte desse que eu coloquei para vocês. Bom, os poluentes orgânicos persistentes, são outros desse grupo que eu queria mostrar para vocês. São compostos que têm características peculiares. Ou seja, ele é de grande permanência no ambiente, tem essa facilidade de permanecer muito tempo no ambiente. Eles também são bioacumuláveis, eles aderem aos tecidos adiposos de seres humanos e animais. Então, eles podem ser transmitidos de geração em geração. Uma mãe pode transferir para o seu filho, quando ela estiver amamentando, transferir aquele poluente orgânico persistente para o filho, e assim sucessivamente. Tem alta toxicidade, mesmo se a concentração dele é baixa, mas a toxicidade é alta. E eles têm essa facilidade de se locomoverem de um lugar para o outro, através dos ventos, da água, etc., onde ele faz longos percursos, tá certo? E você pode encontrar esse mesmo composto que foi aplicado no hemisfério norte, na América do Norte, por exemplo, e depois encontrar esse composto lá na Antártida. Então, tem essas características, os poluentes orgânicos persistentes. Os 12, chamados 2 POPs iniciais da Convenção de Estocolmo, que foi quando definiu, foram esses aqui. Então, a maioria deles são pesticidas, eu não vou estar citando aqui, mas depois vocês podem pegar e ver com detalhes sobre cada um deles, suas propriedades físico-químicas, suas características toxicológicas, etc. Então, a maioria foram pesticidas, os 12 selecionados. Alguns, 2 aqui, os produtos químicos da indústria, e aí os PCBs, tem vários PCBs que você pode também utilizar, e tem aqueles chamados subprodutos, que tem mais alguns aqui que estão sendo colocados. Então, se você ver aqui, são 12 poluentes orgânicos que eles definiram como prioritários e que tinham atenção muito especiais. Esses eram dos piores, esses eram os mais, os que mereciam e merecem maior atenção, tá? Só que, claro, isso quando foi criado, há algumas décadas atrás, existiam esses 12 aí, e hoje em dia, isso eu peguei essa informação recentemente, hoje em dia eles acrescentaram, tem lá, se você entrar na Convenção de Estocolmo, nesse site que eles têm, você vai ver os 12 novos, os 12 primeiros, e esses novos aí, que são mais 18 que eles acrescentaram. Então, se você somar os 12 com esses 18 que tem aí, nós temos aí 30 poluentes orgânicos persistentes, que são importantíssimos, porque eles são muito perigosos, têm essa capacidade de se movimentar muito grande, são bioacumuladores. Então, são compostos que a gente tem que ter o máximo de atenção. Bom, então, dando continuidade, aqui nós temos os hidrocarbonetos, que aqui nós chamamos de os hidrocarbonetos de interesse ambiental. Você sabe muito bem que hidrocarbonetos existem diversas classes, muitos compostos são de interesses em outras esferas, mas na questão ambiental, esses daqui são os que mais têm atenção. Então, nós temos os alifáticos, sobretudo aqueles saturados que vão do C9 ao C40, tá? C9 a C40, incluindo também o pristano e fitano, e alguns insaturados. Então, aí você já tem uma classe dos hidrocarbonetos, dos alifáticos, que são de interesse ambiental. A partir desses compostos, quando eles aparecem, você começa a determinar as fontes de poluição, de onde vem, se é uma poluição antropogênica, se é uma poluição ambiental. Então, esse já é um primeiro grupo importante de hidrocarbonetos ambientais. Uma outra classe, e aí nós entramos numa seara mais
cancerígena, que são chamados hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Esses hidrocarbonetos, a maioria deles é cancerígena. Então, você precisa ter muito cuidado na manipulação desses compostos, e por isso mesmo eles são importantes. Então, a agência dos Estados Unidos, a Agência Ambiental dos Estados Unidos, a USEPA, eles definiram 16, dentre todos os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que podemos abreviar por HPA, escolheu 16 deles, para ter um interesse e um foco maior sobre esses compostos. E incluir depois, à medida que foi passando a interpretação do ambiente, dos compartimentos ambientais, seja na água, no sedimento, na própria atmosfera, no solo, eles foram incluindo mais alguns hidrocarbonetos para melhor definir de onde vinha aquela fonte de poluição. Então, nós temos os hidrocarbonetos, os HPA alquilados, os não prioritários, aí inclui mais outros que estão aí colocados aí na transparência. Além desses dois, que são muito importantes, sobretudo os HPA, tá? Nós temos os totais de petróleos, aqui chamado TPH, ou HTP em português. São hidrocarbonetos totais de petróleo, que é o quê? A soma de todos os hidrocarbonetos que estão envolvidos naquela amostra. Bom, a partir disso, você tem uma interpretação importante, que não vem o caso aqui de comentar, mas a geoquímica ela olha muito para isso e nos diz informações preciosas sobre o tempo que esses hidrocarbonetos estão ali, como foi o processo dele na natureza, tá certo? Então, existem muitas interpretações também desses hidrocarbonetos. Uma outra forma de identificar os hidrocarbonetos, também importantes, são aqueles chamados de mistura complexa não resolvida, ou MCNR. Ou seja, são todos aqueles que não estão nesses três acima, nessas três categorias que estão mostradas acima. Bom, esse conjunto, vocês estão vendo aí, que é um conjunto muito grande de hidrocarbonetos, e eles têm um interesse importante nas análises dos poluentes orgânicos. Então, existem metodologias muito apropriadas para fazer esses hidrocarbonetos. Vejam que agora eu selecionei aquilo que eu falei anteriormente, que existem 16 que são os prioritários desses HPA, tá certo? Esses são os 16 que estão aí. Então vejam que o naftaleno é o que tem 2 anéis aromáticos, e você vai lá para o final da lista, que eu tenho o benzo GHI perileno, que você tem aqui, ó, 6 anéis aromáticos. Então, você tem compostos de 2 a 6 anéis aromáticos. É claro que essa diferença entre a quantidade de anéis vai repercutir na massa molar dele, vai repercutir no tipo de extração que você vai fazer, as interações das propriedades físico-químicas desses compostos com a matriz, seja sedimento, seja água. Então, é importante a gente observar aí, nesses 16, aqueles que estão mais próximos em termos de número de anéis, e aqueles os mais leves, considerados mais leves, e aqueles que estão mais próximos, considerados pesados. E aí você tem também uma outra interpretação com relação a isso. Bom, desses 16 que vocês estão vendo aqui, eu queria destacar o benzoapireno. O benzoapireno, que é esse número daqui, 13, desculpa, número 13 aqui embaixo, olha. O benzoapireno, ele está numa lista importante de definição desse ambiente, se o ambiente está ou não contaminado, se está ou não com ataque de atividades antropogênicas, tá certo? Então, esse benzoapireno aqui é um ator muito importante dentre todos os atores de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e, de uma forma geral, também dentre aqueles que são dos alifáticos. Bom, claro que eu não posso desconsiderar, por exemplo, no caso da atmosfera, aqueles hidrocarbonetos são mais voláteis. Então, isso que nós estamos vendo até agora, ou seja, os hidrocarbonetos alifáticos, os hidrocarbonetos, os HPA, são compostos mais pesados, eles não têm volatilidade suficiente para estar na atmosfera com facilidade.
Então, eles vão estar mais presentes no sedimento, no caso do HPA, porque eles são pouco solúveis em água. Então, eles estão mais no sedimento, no solo, estão nessa região. Enquanto que a atmosfera, ela vai revelar outros compostos de interesse também na classe dos poluentes orgânicos que nos interessa, que são esses que vocês estão vendo aí. Tem o benzeno, tá? O benzeno aqui, está o anel aromático do benzeno. Tem o tolueno, com o grupo metila aqui. O etilbenzeno, com o grupo etila aqui, tá certo? E os chilenos, o orto, o meta e o para-chileno. Tá? Então, esses compostos aqui, eles são muito importantes na parte da atmosfera, porque são muito voláteis. Então, se eu disser assim, bom, houve uma contaminação aqui na Praia da Atalaia, um determinado navio deixou vazar, houve uma contaminação, e naquele momento eu posso ir, no momento da contaminação, eu posso ir até o local da contaminação e fazer uma amostragem devida, tá certo? Criteriosa, e nessa amostragem eu posso até analisar os voláteis que estarão presentes ali. Bom, se passar algumas horas, se passarem horas, dias, semanas, aí se eu for analisar o benzeno, tolueno, qualquer um desses voláteis que estão aí na água, eu já não vou encontrar mais, porque ele vai estar já volatilizou, já está na atmosfera e eu não vou encontrar mais. Portanto, é muito importante quando você vai fazer análise, entender essas propriedades físico-químicas, para você não analisar o ambiente que foi recentemente contaminado, dizer que não encontrou benzeno, você fez toda a sua metodologia, seu método analítico está confiável, você pegou aquela metodologia, analisou, não encontrou benzeno, não está contaminado. Claro, pelo tempo que aconteceu o derrame, o benzeno não estava mais na água, já está então na atmosfera. Então, o conhecimento de quem você está lidando, esse analito, né, que a gente comentou, esse é muito importante para você saber em que compartimento você vai ter que fazer a sua amostragem para utilizar o método adequado, tá certo? Para você fazer uma determinação a mais confiável possível. Então, com isso, nós temos ainda, para finalizar a parte dos poluentes orgânicos, aquilo que nós chamamos de interferentes endócrinos. Ou seja, nós temos uma série de outros compostos que estão cada vez mais sendo incorporados aí como poluentes importantes, que são esteroides, os compostos com oxigênio, os alquilfenóis. Nós temos uma série de outros compostos que os fármacos, de uma forma geral, que estão entrando nessa lista de interesses de análise de poluentes orgânicos, tá bom?